gente, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar. É isso aí. Bom dia. E o pessoal já tá aqui, a Salve, boa noite, sou o Bernardo, boa noite, o Ossi. Valéria. Esse cão aí vai pro nosso lar, tenho certeza, viu? Olha, na idade, já na fase animal, já estudando a doutrina espírita, né? Deve ser aqueles cães que Dona Cristina conosco, São Patrício, Valéria. Valéria. Aqueles cães que trabalham com as equipes socorristas, já viram? Nosso lar tem. Eu vou ter que pegar um mouse aqui. Pera aí, só um minuto. Bom, enquanto o Flávio pega o mouse, a gente vai se preparando. Nós estamos no capítulo 26, Novas Perspectivas. Que o André Luiz vai começar o serviço não, a tarefa de observação no Ministério da Regeneração. Isso aí. O Mauro aqui com a gente também, ó. Mauro pai. Boa noite, Mauro. Vamos fazer nossa prece? Você faz? Faço. Então convido a todos para pensar em Jesus, para pensarmos no nosso Mestre, para lembrarmos do seu amor, para que possamos sentir suas energias nos envolvendo, o seu amor nos impulsionando e a presença dos nossos amigos espirituais para a nossa noite de estudos. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais, por estarem conosco, por quererem nosso bem, por nos ajudarem sempre. Que assim seja. Que assim seja. Só um recado para todo mundo. Nós recebemos um retorno semana passada de que a gente está correndo, de que a gente está lendo rápido e não deixa tempo para as pessoas perguntarem, né? Então, porque pela internet tem que digitar a pergunta. Então, quem quiser perguntar, quem quiser fazer seus comentários, pode fazer, fica à vontade, a gente interrompe, a gente volta. Se estiver indo muito rápido, a gente vai mais devagar, né, Flávio? É só avisar a gente que o Facebook está aberto aqui e a gente vai seguindo, tá bom? Então vamos lá? Vamos. Então nós vimos a parte em que ele já foi recebido pelo ministro Genésio e agora ele vai começar. Cadê? Aqui, né? Identificando minha ansiedade, né? Acho que a gente lê um pouquinho mais, mas acho que se a gente começar nesse trecho aqui, a gente retoma bem a ideia. Então vamos lá. Identificando minha ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias, antes que ele se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado. Se deseja acompanhar-me... Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me, comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Então, só pra gente fazer uma pausa. Então, gente, só pra gente pontuar. O André Luiz, ele recebeu a oportunidade
de visitar os ministérios e, quiçá, talvez, adquirir um emprego. Sim. E ele começou, graças à mãezinha do Lísias, pelo Ministério do Auxílio, não, da Regeneração. E chegando no Ministério da Regeneração, ele foi falar direto com o ministro, o responsável pelo ministério, pelo aquele departamento do Nosso Lar. E o ministro Genésio solicitou a presença de um trabalhador daquela repartição das câmaras de retificação. Então, o primeiro impacto do André Luiz com o trabalho, com a observação propriamente dita, foi nas câmaras de retificação. E vamos ver como é que ele vai chegar no local, como é que ele vai se comportar, se ele vai ficar só observando, se ele vai querer trabalhar, se ele... E o que faz as câmaras de retificação no plano espiritual, né? Aí a gente vai tendo a oportunidade não só de reconhecer a história do André Luiz, mas também a oportunidade de entender como funcionam os departamentos de trabalho no plano espiritual. E vai ser bem interessante. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de Nosso Lar. Opa, fábrica? Tem fábrica lá? A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Mas espera aí, tecido para quê? Se eles não conseguem fazer a própria roupa, por que vai fazer tecido? E sucos, lá só tem aquela sopinha. Água, essas coisas, né? Então, olha só que interessante, gente. Não é assim, chegou no plano espiritual achando que já vai mentalizar uma roupa e já vai mudar de roupa, já vai conforme pensar, o bel prazer, vai fazer a roupa que quiser. Ah, não, eu quero um terno. Ah, não, tá calor hoje, eu vou fazer uma bermuda. Ah, não. Não é assim que funciona, gente. Isso é bem interessante. Não é assim. Muitos não têm condições ainda mentais de fazer roupa e necessita de roupas mesmo na vibração deles lá. Então, olha só, tem indústria têxtil, tem indústria alimentícia. Olha só que interessante. Artefatos em geral, então precisa de copo, precisa de prato, precisa de talher. De instrumentos até mesmo para o uso no trabalho de auxílio, né? De vassoura. Então, ao mesmo tempo que as criaturas elas trabalham, produzem no plano espiritual, se iluminam, se regeneram. Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave. As câmaras de retificação... E notando minha estranheza, explicou o solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em Nosso Lar. Todo mundo lembra o que é umbral, né? Que a gente já viu no começo do livro. Bem no comecinho, né? É uma zona de esgotamento mental, né? E olha só que interessante, gente. Porque no Nosso Lar, imaginem só, eu imagino, sabe o que nessas horas? Aqueles hospitais em que tem um necrotério no subsolo, bem grosseiro assim, mas é um local que tem uma escadaria, ou seja, não é no mesmo pavimento que está erigido no Nosso Lar, e desce para as regiões próximas do umbral. Mas, nossa, será que tem 3 km de escadaria? Não, né, gente? Não. E é um departamento de Nosso Lar, então é uma região próxima do umbral
do nosso lar, da colônia Nosso Lar, né? Então é isso. Agora vamos saber como é que vai ser o trabalho do André Luiz? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Todo mundo só deu boa noite, então vamos seguir, pessoal. Agora nós começamos o capítulo 27. O trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal de Saúde Orgânica. Está fazendo uma comparação com o hospital, né? Uma clínica. Olha a comparação que ele está trazendo pra gente. Fazer, né? É o que ele conhecia, né? Como médico. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Ou seja, ele foi ali a câmara de retificação era como se fosse uma UTI, né? Ou uma UTI da guerra, assim, com pronto-socorro da guerra, né? Por pessoas bem abatidas, bem lesionadas, né? Tobias, que era o novo amigo do André Luiz, né? Que estava responsável ali. Só um detalhe, aqui o André Luiz é interessante, ele já tinha percebido essa importância da prece, né? Ele já tinha captado isso, que a prece realmente é um recurso muito bom para elevar pensamento, para conseguir manter o equilíbrio. Isso que às vezes a gente não faz no nosso dia a dia, olha, os espíritos fazem lá, quando precisam. Isso está no capítulo anterior, né? Que André Luiz fala, tive um novo tipo de atividade mental. E ele se fez valer novamente, antes disso, né, do recurso da prece também, pedindo ajuda para começar esse novo trabalho. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos, esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Tem uma notinha. Samaritanos é uma organização de espíritos benfeitores em nosso lar. É uma equipe socorrista, né? De nosso lar. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair, quero ar, muito ar. Tobias. Vamos parar. Aqui não é possível. Ele tá morto, como é que ele tá com falta de ar? Vocês pararam para pensar sobre isso? Significa mais uma vez o quê? Que existe pulmão. Que aqui no caso ele tá com o pulmão degradado de alguma forma. Que não tá conseguindo respirar. Essas sensações que permanecem, né? Que são dos órgãos perispirituais. Eu vim agora, Kátia, no carro e estava ouvindo um jornal que estava passando na rádio. E estava falando das pessoas que estão desencarnando em Manaus. Sim, porque eles estão sem oxigênio. Sem oxigênio. Então, dependendo se a pessoa tiver merecimento ou não, essas pessoas que estão retornando, elas podem retornar ao nosso lar também, ao nosso lar não, ao plano espiritual, também com falta de oxigênio, padecendo da ausência de oxigênio, com as impressões da Covid, ainda mesmo estando desencarnados. Imagina que aflição, que dificuldade, que tormento. E o que esse irmão mesmo reclama, né?
Isso é 1000 vezes pior que a morte na Terra. Olha só. Porque então ele, de certa forma, tem essa consciência de que já morreu, Uhum. mas ainda continua sofrendo, e aquilo que ele já passou, que foi a morte, Uhum. ele está dizendo, parece que eu não vou aguentar, parece que vai ser pior do que isso que eu já passei, né? Então, pra gente refletir. E às vezes as pessoas acham que a morte do corpo físico vai terminar com a doença, vai acabar com o sofrimento, com a dor moral. É por isso que muitos irmãos, aqui vale até um parênteses, né, Kátia? No seguinte sentido, as pessoas tiram a própria vida através do suicídio, achando que morrendo, o problema vai acabar. E olha, isso daqui é a prova real de que a gente não morre com a morte do corpo físico. E que se a gente tem um problema de saúde e não tratar, não cuidar, não agir de forma correta, cristã, a gente vai continuar sofrendo isso. E E sofre na muito. literatura espírita, tem muitos relatos de sofrimento. O próprio livro Céu e Inferno, né, como traz Bastante. relatos de sofrimentos dos espíritos ao se perceberem no plano espiritual. Sueli Balista, um abraço. A Jane Bonani, a Sueli Graciano, boa noite, Sueli. Boa noite, Suelis. Se vocês quiserem fazer algum comentário, mais uma vez, fiquem à vontade. Pode usar aqui o nosso canal de comentários aqui, que a gente a gente comenta, não tem problema, tá, gente? Bernardo, se quiser perguntar, Se né? quiser falar, a gente volta. Se mas já passou a parte que eu queria comentar, não tem problema. A gente volta. Não vai atrapalhar, tá, gente? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Isso daqui Essa é a função do estudo, né? Exatamente. A gente está aqui para a gente conversar mesmo e esclarecer dúvidas, questionamentos. Então, o nosso intento maior aqui é acompanhar o livro, mas mais do que isso, esclarecer a dúvida de qualquer um que aparecer. Se a gente não souber, a gente vai procurar saber a resposta para, de alguma forma, aclarar aí esse momento de dúvida. E agora a gente vai saber o que aconteceu com esse irmão, por que ele tá assim, com essa falta de ar, né? O que será que ele aprontou? Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? Aí a auxiliar responde: experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido, como seria de desejar. Pausa. Tem coisa importante aqui. Gente, sabe o que esse parágrafo aqui representa? São os nossos entes queridos que desencarnam e a gente não aceita. A gente se revolta. A gente fica achando que a pessoa desencarnou e já virou um anjo. Sabe uma pergunta corriqueira? Mas por que, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Uhum. E a pessoa desencarna e já começa a fazer pedido. Ai, meu pai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, né? Então, olha, o espírito, ele desencarna, muitos desencarnam, gente, e não importa se é espírita, se é católico, se é evangélico, não importa isso. Depende muito da condição moral da pessoa, independente do solo religioso que ela pise. Ela volta fragilizada para o plano espiritual. Ela volta para o plano espiritual ainda enfraquecida. E quando os familiares começam a emitir esses pensamentos,
é muito sutil essa energia. Essa energia, essa ligação é muito sutil e chega até o desencarnado e ele acaba sofrendo esses tormentos, essas situações bem aflitivas. Então isso vale uma reflexão para a gente. Não significa que a gente não posso ficar triste. Não é isso, gente. Significa que a gente tem que confiar nos ensinamentos, não só que a doutrina espírita nos põe, da imortalidade da alma, de que a morte não acaba com a vida, só com o corpo físico, que a lei de amor aproxima as criaturas. Por quê? Porque senão a gente vai ficar nutrindo essa energia negativa e o que? Afetando o nosso ente querido. E daí vale também esse pensamento de que sim, nós podemos ficar tristes, é natural a tristeza, esse sentimento de afastamento, de perda, o luto, quando a gente perde um parente querido, é natural, é assim, saudável, a gente precisa passar por isso, assim, acostumar, mas a gente não pode cultivar esse sentimento de raiva, de indignação, de não aceitação, porque é isso que chega até o nosso parente no plano espiritual. A gente fica, isso daqui era do papai, não posso mexer. Meu paizinho gostava disso. E a gente fica cultivando, emitindo energia de tristeza quando a gente pensa nessas coisas. Então o ideal é que nós façamos sempre uma oração, uma prece. A gente pensou na pessoa que se foi, no nosso parente querido, que Jesus abençoe, fique bem, fique em paz. Muda, né? É a questão da energia. O que a gente percebe, né, Kátia, nas casas espíritas, que às vezes a gente tem oportunidade de frequentar, de alguns estudos, é que muitas pessoas, elas quando perdem uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada, seja o pai, seja a mãe, seja a mulher, seja um filho, ela acaba criando um vazio dentro de si. Ela cria um vazio dentro de si. E realmente acontece isso. Porque, como a Kátia disse, o fenômeno morte é muito difícil para a gente. Só que tem um detalhe. A gente tem que preencher esse vazio. Algumas pessoas preenchem o vazio de que jeito? Através do materialismo, as pessoas começam a querer preencher esse vazio de alguma forma, adquirindo bens materiais. Ou ficando apegado. Outras pessoas preenchem esse vazio com a rebeldia. A pessoa se torna uma pessoa rebelde, já não quer se aproximar de ninguém, se fecha, é uma rebeldia. Só que a verdade, esse preenchimento que nós temos que ter diante da perda desse ente querido, é com Jesus. Esse é o ponto. Porque o vazio, em muitas pessoas, existe sim. Não é simplesmente chegar e tirar aquele ente querido, porque não é possível fazer isso. É muito difícil. O que é necessário, o quê? Preencher esse vazio com algo. E preencher com o quê? Com Jesus. Não tem como. E como eu preencho com Jesus, Flávio? Estudando, fazendo a caridade. Fora da caridade não há salvação. Buscar um serviço de auxílio ao próximo. Pode ser numa casa espírita ou não, mas é necessário. Pode existir uma oportunidade. Exatamente, é necessário preencher esse vazio, gente. Esse é o ponto. E aí, preenchendo esse vazio com Jesus, não digo nem indiretamente, mas diretamente a gente está ajudando o nosso ente querido desencarnado e que está mais perto da gente do que a gente imagina. Né? E se a gente não fizer isso, o que será que acontece? Processos obsessivos. Olha, vamos ver cenas do próximo capítulo, o que vai acontecer. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo.
hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso a correr desabaladamente. Olha só, ele saiu rasgando lá. Olha só, ele saiu Igual aqueles pacientes que fogem. do hospital. Exato, exato. Saiu em desembalada carreira lá. Olha só, rebeldia, ó, não aceitar a morte. Que jeito? Vai voltar para o próprio corpo? Então tem o lado daqui, né, dos parentes encarnados que não aceitam, e tem lá o lado de lá dos desencarnados que não aceitam. Olha o que ele fez. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício do mesmo. Deu um sossega-leão, né? Só que Espiritual, através de um passe. de amor. De amor. O que eles fizeram? Simplesmente tiraram, sugaram, tirou a energia dele. Prostração, ele ficou É um efeito letárgico, né? Um letárgico. De alguma forma deu um calmante para ele através do passe. Esse é o ponto. Oi, seu Patrício. Patrício, minha mãe está aqui conosco também, a Marli, um beijão. Deus te abençoe. Fez muito bem, acentuou Tobias, pensativo. Prestem atenção no que o Tobias vai dizer. Vou pedir providências contra a atitude da família. Olha só. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Ah, Flávio, então isso quer dizer que se a gente fica aqui apegado ao parente que foi embora, que voltou para o plano espiritual, se a gente estiver atrapalhando, o plano espiritual intervém? Claro, é necessário. E é por isso que explica esses problemas que surgem um atrás do outro, para fazer a gente parar de pensar, para a gente desligar. Perceba a sutileza da espiritualidade, gente. Como a família não estava permitindo a recuperação do nosso irmão aqui, o Tobias, não, o Ribeiro, a espiritualidade ia colocar problemas. Como colocar problemas assim? Criar problemas? Não. Ver na ficha da família o que eles tinham de débitos de outras encarnações e iam ativar isso para que recrudescessem, para que aumentassem os problemas, as preocupações para deixar o no seio do familiar, para deixar alguém poderia ficar doente. Olha lá, olha, o fulano de tal, ele tem aqui uma doença para resgatar. Vamos ativar essa doença, fulano fica doente, toda a atenção se volta para fulano da família e deixa ele se recuperar aqui. Então, gente, percebam que às vezes a gente reclama da nossa vida, falando que eu não sei o que acontece comigo porque eu tenho muito problema, eu não sei... Deus não gosta de mim, depois que papai morreu as coisas só pioraram, é um problema atrás do outro. Por que será? A gente precisa refletir, Refletir profundamente, gente, profundamente. E dentro dessa reflexão profunda a gente tem que considerar que isso não é punição, não é castigo, é amor divino. É misericórdia divina, né, auxiliando a todos os que estão aqui, para que não se apeguem e não interfiram, não atrapalhem os que estão no plano espiritual. É muito perfeito, é sutil, é perfeito, é cheio de amor, é divino o mecanismo de ação do plano espiritual. Muito bacana, muito, muito, muito. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado.
ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Então, o ribeiro estava praticamente dementado, né? Alienado, sem noção de si. Né? Geraldo, boa noite. Geraldo Neves, muita luz, muita paz. Deus abençoe. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. Então, interessante aqui, antes da gente continuar, né? Nosso egoísmo até nessa hora interfere, né? A gente não consegue sair desse ciclo de perturbações que a gente leva quando a gente desencarna. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativa à curiosidade e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto cerráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Então, seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muita vez sob o império dos baixos pensamentos. Peraí, Flávio, então quer dizer que pensamento tem cheiro? Pois é. Quando a gente tá fazendo uma prece, às vezes a gente não sente um cheiro agradável, da mesma forma que o pensamento negativo também tem um cheiro fétido, desagradável. Pensando que ali era um hospital, né, uma câmara reunindo várias pessoas na mesma condição do ribeiro, né, presos nos próprios pensamentos aflitivos, deveria ser um cheiro não agradável mesmo. Reservavam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidade de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo a fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. É interessante essa observação do Tobias, né? Porque, esclarecendo, André Luiz, olha, por mais que estejam sofrendo, por mais que estejam em dor, aqui já é um progresso para eles, né? Eles já estão sendo socorridos, já estão sendo atendidos, aqui eles já estão recebendo de alguma forma uma ajuda, de modo que se eles estivessem no umbral, eles estariam náufragos, né? E aqui ele já tem uma orientação, uma diretriz.
Então aqui é um estágio já para regeneração, já para realmente a reabilitação. E outra coisa interessante que o Tobias lembra, o André Luiz, né, é sobre a responsabilidade por essa situação. É angustioso, causa empatia na gente, né, comove a gente ver o sofrimento alheio. Mas é responsabilidade deles, foram os próprios espíritos que desencadearam, que chegaram nessa situação. E agora eles já estão recebendo o que eles são capazes de absorver no momento. Porque assim que eles melhorarem, que eles tiverem mais lucidez, eles vão progredindo, né? E assim é conosco aqui também, no plano encarnado. E aqui, né, das lágrimas, né? A vida do homem estará centralizada onde centralize ele próprio o seu coração. Então, se nós, durante a vida, cultivamos nossos atos no sofrimento, no desespero, no desequilíbrio, é isso que a gente vai colher no plano espiritual. E se a gente só tem pensamento negativo, se a gente só pensa em coisa ruim, só pensa que vai acontecer o pior vai acontecer, porque a gente o nosso coração está se enchendo dessa energia ruim, desses pensamentos negativos. Não é? Então é uma reflexão bem profunda mesmo sobre essa questão de sentimentalismo, né? Que ele diz que Tobias não se afetou, né? Ele falou com... Não que ele estivesse indiferente a tudo isso, mas ele falou com propriedade e com amor, porque ele estava ali auxiliando. E só pra gente perceber como os doentes chamavam por ele, então ele era conhecido ali. Bem conhecido. E ajudava a todos, sim, né? É algo pra gente refletir bastante. E já estamos chegando ao final do nosso estudo, Sim. Flávio. Acho que a gente pode parar Vamos parar aqui. trechinho. Gente, valeu. Acho que foi um estudo interessante mais uma vez. Como sempre, né? Agradecemos a companhia dos irmãos que estão aqui conosco. Espero que tenha sido bem proveitoso para todos vocês também. E lembrando que nós temos mais estudos na casa, esse é através do canal do Facebook, mas a gente tem outros estudos na casa, vários outros livros, inclusive a gente está com o estudo do Livro dos Médiuns, né, Kátia? Isso. Tem 2 pessoas no estudo, gente. Venham participar. Venham participar. Manda um e-mail pra gente, contato@samaritanos.com.br, coloca seu nome, seu telefone, que a gente vai entrar em contato com vocês. E se alguém quiser participar do estudo do Livro dos Médiuns, manda também um contatinho pra gente aí. Tá bem bacana. Por enquanto tá eu, a Kátia e a Dona Cristina. Quem quiser mais participar, vai ser um estudo. É um estudo maravilhoso, né? Todos são. Então a casa está aberta para todos. Tem estudo do Livro dos Médiuns, tem obras básicas, tem o curso básico, tem o Livro dos Espíritos, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos com o livro Missionários da Luz na terça-feira, Nosso Lar na quinta-feira. Então, para todos os gostos, para todos os horários, todos os dias. Para não chegar no plano espiritual e falar que não teve oportunidade de estudar e conhecer a doutrina espírita, né? Sim. Então tá, gente. Beijo para todos, boa noite. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima semana. Até. Tchau, tchau. Tchau.